E aí, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal e vamos continuar nossa viagem dentro da área da bioquímica. Vamos falar hoje sobre a avaliação da função renal. No outro vídeo nós falamos da função glomerular, agora nós vamos falar da função tubular. Vocês sabiam que existe um teste de privação de água? Não? Então, assistam esse vídeo até o final, inscrevam-se no canal, ative o sininho para mais notificações e deixem um like. Façam seus comentários, isso é fundamental para o crescimento e melhoria do conteúdo. Agora, sem mais enrolação, vamos ver esse vídeo. Então, amigos, colegas clínicos que não param de ir ao banheiro de tanto inibir seu ADH por causa do nosso combustível, o café, vamos continuar a falar sobre a nossa avaliação da função renal, só que agora veremos a função tubular. Então, para garantir que os constituintes importantes como água, sódio, glicose, aminoácidos não sejam perdidos, a reabsorção tubular ela deve ser muito eficiente. E a gente vai ter a disfunção tubular. Algumas desordens da função tubular podem ser hereditárias. Por exemplo, alguns pacientes podem ser incapazes de reduzir o pH da urina abaixo de 6,5 devido a uma insuficiência de secreção do íon hidrogênio. Entretanto, o dano tubular renal é muito mais frequente como um efeito secundário de outras condições ou complicações. Qualquer causa de insuficiência renal aguda pode estar associada a uma insuficiência renal tubular. Então, na avaliação da função tubular, a gente tem medidas de osmolaridade do plasma e da urina. Os túbulos renais, eles realizam um número impressionante de funções. Entretanto, na prática, a osmolaridade da urina serve como um fator determinante ou um marcador geral da função tubular. A importância da osmolaridade se deve ao fato de que todas as funções tubulares, as mais frequentemente afetadas por doenças, é a capacidade de concentrar a urina. Se os túbulos e dutos coletores estão funcionando bem, se o ADH está presente, e eles vão ser então capazes de reabsorver água de maneira tão eficiente quanto se pode avaliar a concentração da urina. E isso é feito de forma conveniente, determinando a osmolaridade da urina e comparando com a osmolaridade do plasma. Se a osmolaridade da urina estiver em torno de 600 miliosmol por quilo, ou um valor acima, a função tubular é considerada intacta. Quando a osmolaridade da urina não varia muito em relação à do plasma, razão osmolaridade urina-plasma próximo de 1, os túbulos renais não estão reabsorvendo água. E isso pode ocorrer por vários motivos, como uma diabetes insípidos nefrogênica, uma poliúria osmótica, o uso de alguns diuréticos, uma lesão renal, ou até mesmo uma síndrome inadequada da secreção de ADH ou até mesmo uma polidipsia. O teste de privação de água. Ele também é conhecido como teste de restrição hídrica. Ele é um procedimento médico utilizado para avaliar a capacidade dos rins em concentrar urina. E também para determinar a causa da poliúria, se é a produção excessiva de urina ou se é uma polidipsia, ou pela sede excessiva. O objetivo do teste é observar a resposta dos rins à restrição de líquidos, estimulando a produção do hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Esse hormônio ele desempenha um papel crucial na reabsorção da água pelos túbulos renais, permitindo a concentração adequada da urina. O procedimento do teste de privação da água geralmente envolve as seguintes etapas. Começa numa avaliação inicial. O paciente vai ser submetido a uma avaliação clínica completa, incluindo um histórico médico, exame físico, exames laboratoriais iniciais, que pode ser o EQU, creatinina, ureia, sódio, potássio,
glicemia. Em alguns casos, talvez até mesmo dosar o hormônio antidiurético, a aldosterona, e dependendo do histórico médico do paciente, pode até ser solicitada uma avaliação da função hepática, tireoidiana e do perfil lipídico, para ver se existem algumas condições subjacentes. Depois se começa a restrição hídrica. O paciente ele é instruído a restringir a ingesta de líquidos durante um determinado período de tempo, aproximadamente de 8 a 12 horas antes do início do teste. Durante esse período, o paciente é aconselhado a evitar alimentos ou medicamentos que possam influenciar na formação da urina. Logo em seguida, a gente vai para o monitoramento da diurese e da densidade urinária. Então, no momento que a gente vai chamar zero do teste, o paciente vai ser solicitado a urinar num recipiente de coleta e o volume e a densidade urinária vão ser registrados regularmente. A densidade urinária vai ser medida usando um refratômetro, né, e vai fornecer a indicação já da concentração da urina. Depois a gente vai fazer também a medida do ADH, do hormônio antidiurético. Em alguns casos pode ser necessário medir esse hormônio ou realizar um teste de estímulo com desmopressina, que é a forma sintética do ADH. E esses testes vão auxiliar, vão ajudar a avaliar a resposta do sistema antidiurético do corpo na restrição hídrica. E, por fim, a finalização do teste, geralmente é concluído quando a densidade urinária atinge um determinado valor ou quando o paciente atinge um critério pré-determinado de desidratação. Nesse momento, a ingesta de líquidos é reiniciada e a resposta do organismo à reidratação pode também ser monitorada. Então, com base nos resultados do teste de privação da água, os médicos podem determinar se a capacidade de concentração da urina está normal, está diminuída ou está ausente. Isso ajuda a identificar possíveis causas subjacentes, como uma diabetes insípido central, que seria a falta da produção ou liberação do ADH, uma diabetes insípidos nefrogênico, que seria uma resistência renal à vasopressina, ou até mesmo outras condições renais. Também é importante a gente destacar que o teste de privação da água requer supervisão médica adequada pois a restrição de líquidos vai levar o paciente a uma desidratação e pode ter complicação em alguns indivíduos. O pH da urina e o teste de carga ácida. A medida do pH urinário pode ser um primeiro passo útil no diagnóstico da acidose tubular renal, que tipicamente leva à acidose metabólica hiperclorêmica. A acidose tubular renal ela pode ser caracterizada da seguinte forma. Tipo 1, que é a secreção defeituosa do íon hidrogênio do túbulo distal e pode ser hereditária ou adquirida. A do tipo 2, que é a capacidade de reabsorção do bicarbonato no túbulo proximal reduzida. A do tipo 3, que é uma variante pediátrica da acidose renal do tipo 1 e do tipo 4, em que a reabsorção do bicarbonato pelo túbulo renal é alterado como consequência da deficiência da aldosterona ou defeitos no receptor de aldosterona ou drogas bloqueadoras da ação da aldosterona. Então, o primeiro passo para o diagnóstico da acidose tubular renal é verificar a presença de acidose metabólica persistente sem causa aparente. Se houver uma suspeita de acidose tubular renal, após outros diagnósticos terem sido considerados e excluídos, uma amostra fresca de urina deve ser coletada para a medida do pH. Se a amostra não for fresca, podem existir bactérias privadoras de urease que vão fazer uma falsa elevação do pH. A resposta normal à acidose metabólica é o aumento de uma excreção ácida. Um pH abaixo de 5,3 indica que o diagnóstico de acidose tubular renal é pouco provável como causa da acidose. Quando o pH da urina não estiver bastante ácido, a gente pode usar o teste também da furosemida ou a administração de cloreto de amônio
que são também testes de carga ácida. O primeiro a ser realizado entre esses dois seria o da furosemida. Ele é um diurético potente, reduz a reabsorção do cloreto de sódio pela alça de N, resultando em um aumento na chegada dos íons sódio ao túbulo distal. Normalmente, o sódio é absorvido em troca de íons hidrogênio, resultando então na produção de uma urina ácida. Em ambos os testes, a impossibilidade de produzir pelo menos uma amostra de urina com pH abaixo de 5,3 é compatível com a acidose tubular renal. O teste de cloreto de amônio ele já envolve a administração dessa substância que torna o sangue mais ácido. E a medida do pH urinário, em amostras seriadas coletadas de hora em hora, em até pelo menos 8 horas, vai mostrar essa alteração do pH. Esse teste ele não deve ser feito em pacientes que já estejam severamente acidóticos ou que possuem alguma doença hepática. O cloreto de amônio também pode causar uma certa dor abdominal ou até mesmo a ânsia ou até mesmo o vômito. A proteinúria específica. A presença de proteína na urina é um indicativo de dano dos glomérulos. A beta-2 microglobulina e a alfa-1 microglobulina são pequenas proteínas filtradas pelos glomérulos e são usualmente reabsorvidas pelas células tubulares. Uma concentração elevada dessas proteínas na urina é um sensível indicativo de dano celular nos túbulos renais. A glicosúria. De novo, a presença de glicose na urina, quando a glicose no sangue está normal, geralmente reflete uma incapacidade dos túbulos em reabsorver a glicose devido a uma lesão tubular específica. Nesse ponto, o limiar renal, ou seja, a capacidade dos túbulos de reabsorver a substância em questão, foi alcançado. E esse fenômeno vai ser, então, chamado de glicosúria renal e pode ser uma condição benigna. A glicosúria também pode ocorrer em associação a outras desordens de função glomerular, como a síndrome de Fanconi. Aminoacidúria. Normalmente, os aminoácidos no filtrado glomerular são reabsorvidos nos túbulos proximais. E eles podem estar presentes na urina em quantidades excessivas, seja porque a concentração plasmática excedeu o limiar renal ou por insuficiência específica dos mecanismos de reabsorção tubular normal. Essa última pode ocorrer na desordem metabólica hereditária chamada cistinúria, ou, mais comumente, como uma causa de dano renal tubular adquirido. Defeitos tubulares específicos, a síndrome de Fanconi. É um termo utilizado para descrever a ocorrência de defeitos tubulares em geral, como acidose renal tubular, aminoacidúria e proteinúria tubular. A síndrome de Fanconi pode ser desenvolvida por um envenenamento por metais pesados ou até mesmo efeito de toxinas e doenças metabólicas hereditárias como a cistinose. Cálculos renais. As pedras nos rins, ou cálculos, produzem uma dor severa e um desconforto e são causas comuns de obstrução do trato urinário. A análise química dos cálculos renais é importante na avaliação de sua formação. Os tipos de cálculos incluem basicamente de fosfato de cálcio, que pode ser por consequência de hiperparatireoidismo primário ou acidose renal tubular, os cálculos de magnésio, amônia e fosfato, que são frequentemente associados a infecções do trato urinário, os cálculos de oxalato, que pode ser por consequência a hiperoxalúria, cálculos de ácido úrico, que podem ter por consequência a hiperuricemia, e a cistina. Esses cálculos são raros, compondo uma característica de uma desordem metabólica hereditária que é a cistinúria. Uma nota clínica para a gente encerrar: os humanos sadios, a urina pode ser concentrada em até um máximo de aproximadamente 1.200 miliosmol por quilo. Entretanto, na prática, concentrações acima de 1.000 miliosmol por quilo raramente são vistas. Isso ocorre pois é difícil para os pacientes produzirem qualquer volume de urina com esse grau de concentração urinária. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa aquele like bacanérrimo para encher meu coração de alegria
Fiquem com Deus, permaneçam bem, permaneçam seguros e até o próximo vídeo.